Noite a todos. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo também pelo canal do YouTube. Que todos possam se sentir bem-vindos ao nosso Recanto de Luz, que possam se sentir acolhidos por esse amor, por essa energia que está aqui nesse ambiente. Que todos nós possamos aproveitar desse momento, cada um da maneira que necessita. Então, vamos iniciar agradecendo por todas as doações que estão chegando para o nosso brechó e por todos os gêneros alimentícios e lembrar da importância dessas doações, né, para que o Recanto de Luz possa manter essa assistência a mais de 70 famílias. Então, nós, Recanto de Luz, todos nós aqui mantemos essa assistência. Então, a gente relembra mais uma vez da importância dessas doações, né? E, nesse momento, então, vamos acalmar o nosso coração, vamos nos religar mais uma vez com Deus, com a nossa equipe espiritual, que está aqui desde cedinho, preparando o lugarzinho de cada um de nós. E vamos elevar os nossos pensamentos por força e coragem. Senhor, para que não nos rendamos ao assédio da tentação que nos fustiga, para que ao mal não cedamos espaço dentro de nós, para que não nos deixemos dominar pelo desânimo, para que as nossas inclinações infelizes não prevaleçam, para que persistamos em nosso esforço de renovação, para que não desertemos da luta no cumprimento do dever, para que continuemos a nos empenhar com sinceridade no bem de nossos semelhantes, para que não nos distanciemos do caminho certo. Senhor, precisamos da tua força e da tua coragem. O estudo de hoje vai estar sendo realizado pela nossa amiga Cristiane. Qualquer semelhança é mera admiração. Mas, como disse a Roberta, uma colocou o cabelo para um lado e a outra para o outro. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Recanto de Luz. Como sempre, é um prazer dividir tudo aquilo que estudamos com todos aqueles que amamos, com todos aqueles que caminham conosco. Sem dividir, nada tem valor. Quando ela começa a prece e diz assim: vamos acalmar o nosso coração, o meu sai pela boca. Porque qualquer vírgula que eu venha falar hoje, errada, deturpamos a palavra do Pai, deturpamos a palavra de quem tanto estudamos, de Kardec, da nossa doutrina, de Jesus e de Deus Pai Todo-Poderoso, Onipotente e Bom. Hoje me cabe um tema livre. Não vamos estar conversando sobre pão nosso. Tema livre esse, claro, dentro das leis do Pai, dentro do Evangelho de Kardec. Evangelho esse que nos acompanha, tão velhinho, há quase 22 anos. Vamos falar sobre aflição. Pensava eu que depois de uma semana inteira de trabalho, onde, por mais que pensemos positivo, tantas coisas acontecem na nossa vida. Seja na vida em casa, seja na vida no trabalho, seja na rua, no trânsito, no supermercado, tantas coisas nos acontecem e nós viemos ao recanto procurando uma palavra de paz, uma palavra de amor, alguma coisa que nos acalente o coração. E chegamos aqui, acalmamos o nosso coração na prece e vamos falar sobre aflição. Ô porcaria! Mas temos que falar sobre aflição. Então eu procurei uma bibliografia que fosse doce, que fosse calma.
e encontrei o livro Ceifa de Luz, escrito por Chico, amado Chico, pelas mãos dele e as doces palavras de Emmanuel. E um desses capítulos é intitulado Aflição e Tranquilidade. O Evangelho diz: bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Cada um de nós retorna à Terra, ao seu planejamento reencarnatório, com toda a aflição que lhe diz respeito, com toda a aflição que lhe servirá de degrau ao progresso, ao seu melhoramento. O Evangelho diz assim, o capítulo do livro Ceifa de Luz diz assim: aqui pode ser a enfermidade, ali pode ser uma condição social repleta de angústias e espinhos. Acolá pode ser um templo doméstico cheio de confusões. Além, a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, em toda parte encontra a criatura a aflição, quando vista por ensinamento bendito. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos nós o grande problema da vida. Quantos de nós reconhece e compreende uma aflição bem-aventurada? Aflitos todos nós somos. Olha a vida que nós levamos. Trabalhando arduamente, às vezes mais do que o normal, para adquirirmos aquilo que colocamos na cabeça que nos trará uma vida confortável. Para isso, quantos trabalhos passamos? Quantas vezes trabalhamos doentes? Quantas vezes queremos desistir? Mas nem todos nós somos bem-aventurados. Nós estudamos e conhecemos, de cabo a rabo, toda a aflição de Jesus. Todo o calvário que o Mestre passou. Toda a dor, toda a angústia que ele teve para salvar o seu povo. Mas nós compreendemos essa aflição de uma outra maneira. Nós não queremos as aflições da vida, que nos são necessárias, sim, ao progresso. Emmanuel fala em enfrentar a aflição com tranquilidade. Mas como ser aflito tranquilo? Como passar por problemas e problemas e problemas com um sorriso no rosto? Uns, quando planejam as aflições, lá no planejamento reencarnatório, na hora de sentar e ver, bom, eu fiz esta porcaria aqui na outra vida, prejudiquei aquele lá, então vamos fazer assim, quando eu reencarnar, eu quero passar por isso aqui para me redimir. Vou passar esse trabalhinho, ou esse trabalhão. Uns planejam assim e vivenciam com tranquilidade. Fazem o seu papel com tranquilidade. E lá dentro do peito tem um sentimento de paz, um sentimento de dever cumprido. Acredito que entre os presentes, entre aqueles que nos assistem, existe alguém assim. Que passa trabalho, mas lá no fundo pensa: tá tudo bem, amanhã é outro dia. Vamos indo. Outros usam o livre-arbítrio e fogem. A gente pede, planeja, mas na hora nos negamos a vivenciar a aflição.
Emmanuel exemplifica essa parte dizendo assim: nós somos como o estudante. Temos vários professores aqui que brigam para passar de ano, que brigam para ter a média, mas não querem levantar cedo e não querem abrir o livro. E aí imploram ao professor: por favor, me dá 1/10 para passar. Mas não faz nada. Ele exemplifica também que somos como o doente, que quer a cura, mas não quer passar pelo processo. De ficar acamado, de ficar fraco, de depender do outro, de reconhecer que depende do outro, e aí começar o processo de cura. Não. Ele quer um remédio que lhe traga a cura de uma vez só, sem passar trabalho. E é isso que nós queremos, o resultado. E uma vida plena. Muitos desses, durante o caminho, desses fugitivos, enlouquecem, se desesperam, se sentem sozinhos, se deprimem, e quantos ainda se suicidam, achando que resolveram o problema das aflições da vida. Mas, lá na erraticidade, vão sofrer quase que permanentemente a dor do ato que cometeram, do arrependimento, de ver que nada será maior se ele tiver se matado. E novamente vai voltar para cumprir aquilo que ele se propôs, mas não quis. Desistiu. Quase todo o tempo no nosso viver, nós fugimos. Fugimos das aflições, dos problemas, das tristezas, dos sofrimentos. Só que fugindo, nós estamos adiando o progresso, adiando o passar de ano, adiando o remédio. Sem um tempo certo para fazer a prova de novo ou conseguir a hora com o médico. Porque imaginem quanto tempo vai levar para que se programe na nova vida um novo encontro com as mesmas pessoas para passar o mesmo problema e passar e superar a mesma aflição. Porque os espíritos que vão reencarnar, eles não vão reencarnar para o nosso umbigo, eles também têm os progressos e as aflições deles. Imaginem quanto tempo leva para conseguirmos essa cena de novo. Só pedindo realmente pela misericórdia divina. Que nos ajude em um novo planejamento e que nos traga o máximo possível de semelhança para passarmos por essa aflição novamente, nos vermos livre dela e progredirmos nesse pedacinho. Quando se vive uma aflição bem-aventurada, nós somos iluminados, nós somos protegidos, nós temos as nossas baterias recarregadas, nós temos espíritos iluminados que nos trazem boas intuições para a luta. Não estamos sozinhos. E eu não estou mentindo. Já falamos agora há pouco. Aqui presentes, quem nos assiste ou algum conhecido já demonstrou isso. Que se pode, sim, passar por um problema com um sorriso no rosto, uma docilidade na vida. A força dessas pessoas realmente não se esgota. Só não tem ajuda aquele que não quer.
Por isso o Evangelho diz: ajuda-te, que o céu te ajudará. Ou vocês acham, ou nós achamos, que a gente senta e diz: Senhor, e cruza o braço. Por isso a gente não vive dizendo que quando estamos doentes, a doutrina espírita prega isso. Se não disser isso, não é espírita. Jamais abandone um tratamento medicamentoso somente pelo um tratamento na casa espírita. Não, os dois caminham juntos. Nós precisamos, sim, do conhecimento do homem, que obviamente nos é dado para a cura. São as duas coisas juntas. A gente vê muitas pessoas... é difícil isso. Ele disse que eu não posso sair daqui, porque senão não me ouve lá. Então eu faço assim, estou me sentindo hoje uma múmia, um boneco. Imagine, quem me conhece sabe a explosão que eu sou, né? Ficar para tomar água não pode se mexer. A gente vê muitas pessoas fugirem dos seus sacrifícios abençoados e não enxerga a nossa própria fuga dos nossos sacrifícios abençoados. Um exemplo disso, eu ouvi de um vídeo da Maristela Santos. Maristela Santos é uma palestrante espírita maravilhosa. E ela tem várias lives no YouTube, várias exposições no YouTube. E ela diz que uma das melhores escolas, um dos melhores remédios para a aflição é o lar. O sacrifício mais abençoado que nós temos é o lar. Escolhido por nós, lá no nosso caderninho para reencarnar, e ofertado pela misericórdia divina que trabalhou para reunir todas essas pessoas. Hoje, por exemplo, fazem 34 anos que eu estou vivendo a escola da aflição. Ele está lá na casinha, não sei o que vai ser quando chegar em casa, né? São 34 anos dessa escola. Mas temos o livre-arbítrio, fica quem quer. Não é obrigado, gente. Sai para tu ver. Eu quero progredir. Muitos fogem. Muitos renunciam por caprichos do egoísmo. E nesse capítulo de Ceifa de Luz diz assim, ó: aprendiz que recusa a lição, o homem persegue a fuga. E é por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, à feição de oásis sedutores de imaginária alegria. Muitos pensam assim: a vida seria melhor se eu estivesse fora dessa família. Eu não precisaria conviver com a TPM da minha esposa. Eu sou o cão. A mania de comprar sapato dela, que a gente não junta dinheiro às vezes. Eu não precisaria conviver com aquele parente que eu não suporto. Eu poderia fazer tantas coisas, mas fico preso aqui. Outros pensam ou não aceitam ficar nessa escola por não terem a vida que idealizaram. Eu me casei para que seja assim, para que vivamos desta forma, porque se não for assim eu não vou aguentar. Eu me casei para que os nossos pensamentos, as nossas atitudes comunguem da mesma maneira. A vida é uma eterna mistura de diferenças. Feliz de quem vive em paz com elas. Mas uns tantos acham injusto renunciar às coisas por alguém. Deixar de fazer aquilo que gosta,
adiar de fazer aquilo que gosta, deixar de pensar num futuro no qual nós planejamos em prol de alguém. E aí, por essas e outras tantas coisas, se cai no canto das sereias, nos oásis sedutores, sem se dar conta de que tudo isso é uma areia movediça. Porque ao desencarnar, vai estar tudo lá, para novos reajustes. Nós não temos só a vida terrena. Nós voltamos para lá e voltamos conscientes. Nós não temos o poder, ou poder não, a bênção de lembrar do que nós fomos quando reencarnamos. Graças a Deus. Porque muitos de nós não aguentariam a jornada. Mas quando voltamos para lá, somos conscientes. Corremos o risco de encontrarmos ainda espíritos revoltados. Porque se propuseram a reencarnar, se propuseram ou até ficar lá sem reencarnar, para nos ajudar. E aí eles se revoltam. Poxa, eu procurei fazer tudo para te ajudar. Eu procurei me segurar na erraticidade, reencarnar depois de ti, ou esperar que tu chegasse com o teu progresso para que juntos pudéssemos, então, termos uma nova jornada, porque eu já progredi, já poderia ter. Não estou te esperando. E a gente abandonou tudo isso. A Terra, o planeta em que nós estamos, é a escola, é o hospital. A família é o nosso primeiro ensinamento, a nossa melhor professora, desde o nosso nascimento. É ela que nos forma, é ela que nos traz a moral com que crescemos. É ela que nos ampara e nos dá a ideia de que tem alguém ali que vai nos amparar e que vai nos dar uma luz no fim do túnel. Porque por mais que as famílias briguem, na hora do aperto sempre tem um que aparece e te cuida, e te salva, e te abraça, e te acalenta. Nós não estamos dispostos a pagar esse preço, mas não podemos fugir da luta. A vida é longa, e não é só essa. Luiz Paulo dizia, nós vamos morrer, mas nós vamos voltar. Nós temos a cruz exata, é um bordão que se usa, não é? Nós temos a cruz exata que podemos carregar, porque Deus é bom. Outro bordão, olhemos o passado, o presente e tiremos disso as nossas lições futuras. Mas é verdade. O que temos hoje é o resultado das nossas colheitas. Também sempre ouvimos, mas não compreendemos. Somos resultado das nossas colheitas, dos nossos cantos de sereia, dos nossos oásis de alegria e das nossas areias movediças. Ainda dá tempo. Eu não lembro quem foi que me disse uma vez. Até o momento de morrer, ainda dá tempo. Vejam, estou falando desta vida, de progredir agora, para quando formos voltar à pátria espiritual, podermos nos planejar de uma maneira melhor, termos conseguido passar por um degrau. Ainda dá tempo. Hoje, nós temos muito mais maturidade e muito mais conhecimento. Muito mais. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Esses somos nós. Esses espíritos que conversamos hoje, somos nós. Espíritos
totalmente endividados. Que tudo pedimos e pouco fazemos. Fomos colocados nesta vida pela misericórdia divina. Com 24 horas, com a família que temos, o trabalho que temos, os amigos que temos, os vizinhos, os inimigos, o trânsito, o clima maluco. Somos nós que estamos aqui endividados, vivendo neste mundo caótico, com essas aflições, para progredirmos. E queremos passar direto para a aposentadoria, porque a gente acha assim, cansei, chega, né? Principalmente depois que a gente passa por um trabalho muito árduo, assim, que nos pede muita força psicológica. A gente diz, deu, né? Senhor, agora deu. E aí a gente quer se aposentar. Como diz Jesus, meu pai trabalha até hoje e eu também. Quem somos nós na fila do pão para achar que depois de um trabalho árduo na vida, de um degrau e uma pedra, a gente senta, aposenta e deu. Agora são os outros. Eu já progredi. Só falta morrer, né? Deu, não precisa mais. Porque a gente também não vai pensar em ajudar ninguém, né? Porque como a gente já passou trabalho, está cansado, não precisa fazer mais nada. É só curtir. Olha a sereia. Essa semana, nós fomos presenteados. Tem um amigo nosso, um colega nosso aqui da casa. Ele está lá no fundo, quietinho, com a esposa dele, o Celso. O Celso está fazendo uma oficina de expositores espíritas. E espero que em breve vocês possam ouvi-lo. É um primor ouvir o Celso. E essa semana ele mandou para o Júlio um trabalho que ele tinha que apresentar. Ele falou sobre o livre-arbítrio. Mas mal sabe ele que a passagem final do Evangelho trouxe à minha exposição uma grande bênção. Que ele dividiu conosco e eu divido com vocês. Lá no capítulo 5 do Evangelho diz assim: a quem então há de o homem responsabilizar todas essas aflições, senão a si mesmo? Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo de que a má estrela é apenas a sua negligência. Muito obrigado, Celso. Para encerrar essa exposição de hoje, eu trouxe uma imagem. Tenho que puxar brasa para o meu assado de evangelização. A minha pupila Cíntia está sentadinha lá no fundo. Eu digo para ela, tu é minha cupincha. Ela é minha cupincha. Esse foi um trabalho feito ontem, com os pequenos, e a Cíntia estava junto. Contei uma história infantil, e como estava chovendo, os mais jovens estavam conosco. Falávamos da formiga rabiga, uma formiguinha que comeu a lavoura do coelho. O coelho queria matar a formiga. Ela pediu ajuda porque estava se afogando. Ele ajudou. Uma cabra invadiu a casa dele. Nenhum bicho da floresta quis abrir a casa e enfrentar a cabra. E a formiga foi lá, enfrentou a cabra e eles entraram para dentro de casa. Porque a cabra nada mais era que um bebezinho perdido dos pais. Uma história infantil, mas que trouxe para a Cíntia, e eu divido, que dividiu comigo, evangelização, todas as sextas, às 20 horas. Está aqui Janete, que me ajuda. Já vi que tem uma pequena lá, se quiser aparecer, é muito divertido. Tem grupo de estudo para os adultos, se quiserem ficar aqui, enquanto os pequenos estudam lá. Cíntia trouxe essa imagem. Eles estão brigando, é a mesma imagem.
mas você escolhe o que quer da vida. Se você quer o canto da sereia, continuar brigando, achando que tem razão, ou se você prefere o caminho do bem. Pensar que tudo tem os dois lados. Pensar que para tudo tem uma solução. Pensar que para tudo tem um remédio. E que no final das contas, a gente quer progredir. E não é dessa maneira aqui que nós vamos progredir. Os pequenos sabem muito mais do que nós. Muito mais. E já sabem compreender. Basta seguir os exemplos deles. Deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Eles sabem muito mais do que nós, porque a maldade não está lá no peito da Cíntia. Pode estar na mãe, em mim, que já somos adultos influenciáveis. Mas no dela, não. Por isso eu lhes trouxe, para mostrar a minha pupila, minha e da Janete, o desenho da Cíntia. E eu lhes deixo com o último parágrafo do nosso livro. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem. Porque o mestre que te propõe a escutar e seguir, ao invés das facilidades do imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Que tenhamos um lindo final de semana. Abençoado, fiquem em paz. Então vamos agradecer, né, por esses ensinamentos que nos foi dividido pela Cíntia, pela Cris, e que com certeza, né, através dessa divisão desses ensinamentos, foi possível a multiplicação de muitos aprendizados, porque eu tenho a certeza absoluta que cada um de nós aprendeu do jeito que a gente precisa aprender com esses ensinamentos de hoje. Então, vamos agradecer bastante, né, nesse momento, essa oportunidade que cada um de nós teve, e vamos também fazer uma prece final por todos os nomes que nós depositamos ali nas nossas caixinhas e também por todas aquelas pessoas que a gente vai pensar nesse momento, vai colocá-las em nosso pensamento, em nosso coração e por nós mesmos também. Diante do caminho, Senhor, queremos seguir-te para sempre. Não nos deixes tomar outro caminho que não seja o que nos leva à tua presença. Estamos cansados de errar por veredas de desilusão e sendas de desequilíbrio. Doravante que os nossos passos jamais se afastem dos teus. Se, por nossa própria invigilância, nos perdermos em qualquer atalho, reconduz-nos à estrada certa, corrige-nos o equívoco de rumo e orientação. Maior sofrimento será peregrinar à distância do teu amor. Mestre, não sejas demasiadamente condescendente conosco, pois nós nos conhecemos e sabemos quanto carecemos de corrigenda. Põe sobre os nossos ombros a cruz que não nos permita sair do roteiro que nos traçaste. Sem semelhante providência, com certeza, nos perderemos outra vez. Que todos possam ter uma boa semana. Aqueles que vão tomar o passe podem aguardar que os nossos recepcionistas vão encaminhá-los. Aqueles que já se sintam bem, possam ir para casa com muita paz nos seus corações e que tenham uma excelente semana. Que assim seja.